Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Bem-vindos. Aula de História e Geografia, quarto ano A e B, professora Aline Salles, segundo bimestre. Peguem o livro de vocês de História e Geografia na parte de História. Vamos começar? Unidade 3, revoltas no período colonial, tensão na região das Minas, páginas 38, 39 e 40. Começando com a página 38, acompanhe a leitura aí de casa. O governo português procurava ter o controle de diversas atividades na colônia, sobretudo quando elas geravam riqueza, como a produção de açúcar, o comércio e a mineração. Esse controle provocou muitos conflitos. Aqui nós temos a barra de ouro proveniente da fundição Vila Rica, Minas Gerais, 1804. Ao fundir o ouro e gravá-lo nas casas de fundição, o governo português controlava a exploração e a circulação do ouro encontrado e garantia o pagamento dos impostos. Tensão na região das Minas. No início do século XVIII, a notícia da descoberta do ouro no interior do Brasil se espalhou rapidamente e muitas pessoas partiram para a região das Minas em busca de riquezas, o que fez com que a população da região crescesse rapidamente. Contudo, os bandeirantes paulistas não aceitavam que pessoas de outros lugares explorassem as riquezas encontradas por eles. Isso gerou um grande conflito, conhecido como Guerra dos Emboabas, que durou de 1707 a 1709 e terminou com a derrota dos paulistas, que seguiram a busca por ouro em outras regiões. Página 39. Mais tarde, no ano de 1720, uma revolta começou em Vila Rica, atual Ouro Preto, depois que o governo português promoveu a instalação das casas de fundição, estabelecimentos responsáveis por arrecadar parte de todo o ouro que circulava na colônia. De todo o ouro explorado das minas, o colono deveria dar a quinta parte ao governo português, como ilustrado a seguir. Essa cobrança gerou a revolta de diversos colonos, que se reuniram para exigir o fim das casas de fundição e a diminuição de outras cobranças, tá bom? De todo o ouro que era explorado nas minas, o colono ele deveria dar a quinta parte ao governo, tá bom? Isso gerou muitas revoltas, tá? O governo português não atendeu aos pedidos dos colonos e ainda prendeu alguns de seus membros, com destaque para Felipe dos Santos, que foi condenado à morte. Por esse motivo, o movimento conhecido como Revolta de Vila Rica também é chamado de Revolta de Felipe dos Santos, tá bom? Aqui nós temos a imagem revoltas no Brasil colônia, tá bom? Aqui, como eu falei, nós temos a imagem, é o julgamento de Felipe dos Santos, tá? Essa imagem é a pintura e representa o momento em que Felipe dos Santos é condenado à morte pelo Conde de Assumar, governador das Minas, tá bom? Da região das Minas. Essa imagem aí, ela representa o momento que Felipe dos Santos é condenado à morte pelo governador Assumar, tá? Que era o governador da região das Minas, ok? Na página 40 do livro de história, continuando. Aqui nós temos atividades. Número 1, complete as frases. Vocês vão voltar lá no texto, ler novamente, tá bom? E vocês vão completar as frases a seguir. A. Foi um conflito entre bandeirantes e imigrantes que também desejavam explorar o ouro.
como é que foi chamado esse conflito, tá? A. Foi um conflito entre bandeirantes e imigrantes que também desejavam explorar o ouro. Se vocês voltarem na página 38, tá bem aqui assim, ó. Contudo, os bandeirantes paulistas não aceitavam que pessoas de outros lugares explorassem as riquezas encontradas por eles. Isso gerou um grande conflito, conhecido como Guerra dos Emboabas. Então, a Guerra dos Emboabas foi um conflito entre bandeirantes e imigrantes que também desejavam explorar o ouro, tá? O mesmo vocês vão fazer aqui na letra B e na letra C. Voltem no texto, dá uma lida para poder responder, ok? Número 2. Na época colonial, certo, caso um colono tivesse as barras de ouro representadas a seguir, quantas barras deveriam ser entregues ao governo português? Circule-as. Vocês lembram que os colonos, eles tinham que dar a quinta parte, né, ao governo português, né, de todo o ouro, de todas as barras que eles encontrassem lá nas minas, tá bom? Bem aqui na página 39, tem essa parte no texto que explica, ó, de todo o ouro explorado das minas, o colono deveria dar a quinta parte ao governo português, ok? Então, número 2, na época colonial, caso um colono tivesse as barras de ouro representadas a seguir, quantas barras deveriam ser entregues ao governo português? Vocês vão circular quantas barras, tá bom? Número 3. Explique com suas palavras que semelhanças podem ser encontradas entre a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica. Vocês vão explicar com as palavras de vocês, tá bom? Que semelhanças podem ser apontadas entre a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica, ok? Aqui nós temos a imagem do ouro, né? O ouro, ele está associado a prestígio e a poder. E essas características fazem com que ele seja valioso, tá? O ouro é praticamente indestrutível, ok? Vamos continuar. Conjuração Mineira, páginas 41, 42 e 43. Na página 41. A extração de ouro na capitania de Minas Gerais foi tão intensa que na segunda metade do século XVIII, as reservas foram se esgotando e sofreram uma grande redução. Com isso, os colonos passaram a ter cada vez mais dificuldade em pagar os impostos cobrados pelo governo português. A situação se agravou a partir de 1751, quando o governo português instituiu uma cobrança anual de no mínimo 1.500 quilos de ouro. Caso essa quantidade não fosse alcançada, poderia ser decretada a derrama, ou seja, uma cobrança forçada de impostos em que os funcionários do governo poderiam tomar os bens dos colonos, como casas, móveis, escravos e objetos de valor. Insatisfeito com essa cobrança, um grupo de habitantes de Vila Rica começou a planejar uma revolta contra o governo, que ficou conhecida posteriormente como Conjuração Mineira. Tá? O que é conjuração? Levante ou revolta de pessoas contra uma autoridade estabelecida. Tá? Isso que é conjuração. Levante ou revolta de pessoas contra uma autoridade estabelecida. Ok? Entre os membros da conjuração havia fazendeiros, militares, médicos, comerciantes e religiosos. Os revoltosos faziam reuniões secretas nas quais discutiam a independência da colônia em relação a Portugal. Como parte do projeto de independência, eles chegaram inclusive a criar uma bandeira. O plano do grupo era iniciar a revolta no dia da cobrança da derrama, em 1789.
Entretanto, isso jamais aconteceu, pois o movimento foi denunciado por um de seus membros, o coronel Joaquim Silvério dos Reis, tá bom? Aqui é a bandeira que eles criaram. A tradução livre, né, porque está escrito em latim, a tradução livre é liberdade, ainda que tardia, tá bom? Na página 42, a cobrança da derrama foi suspensa para que a população não se revoltasse, e muitos dos rebeldes foram presos, entre os quais o militar Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, condenado à morte. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, onde havia ido buscar apoio para o movimento. Depois de preso, foi julgado e condenado à morte, que ocorreu em 21 de abril de 1792. O objetivo dessa punição tão severa era desencorajar outras pessoas a se rebelar contra o governo português, tá bom? O Tiradentes ele foi condenado à morte justamente para desencorajar alguém que quisesse ser rebelde, né? Fazer uma rebelião contra o governo português, tá bom? Aí ele foi condenado à morte por causa disso. O objetivo dessa punição tão severa era desencorajar outras pessoas a se rebelar contra o governo português, né? Como eu já havia falado. Muito tempo depois, Tiradentes passou a ser considerado um símbolo da luta contra a dominação portuguesa na colônia. Aqui nós temos a imagem, tá bom? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Foi um dentista. Ficou famoso por ser um dos líderes da Inconfidência Mineira e por ter sido o único entre os inconfidentes a receber a pena capital, isto é, a pena de morte pela forca, tá bom? Ele foi o único que recebeu essa pena de morte pela forca, né? Justamente para que a população visse, né? E não se rebelasse mais contra o governo, para todos ficarem com medo, né? Aí ele foi condenado à morte pela forca devido a isso, tá bom? Para que todos ficassem com medo e não se rebelassem mais, certo? Aqui na página 42 tem uma atividade. O principal objetivo dos colonos que se dirigiam às minas era encontrar muito ouro e enriquecer. Você acredita que essas pessoas alcançaram esse objetivo? Justifique, tá bom? Vocês vão justificar a resposta de vocês. O principal objetivo dos colonos que se dirigiam às minas era encontrar ouro e enriquecer. Você acredita que essas pessoas alcançaram esse objetivo? Tá? Vocês acham que eles alcançaram esse objetivo ou não? Aí vocês vão explicar aí a resposta de vocês, certo? Na página 43, 2. Após analisar o gráfico, complete as frases com um dos termos indicados. Produção de ouro na colônia portuguesa, 1700 a 1799. Vocês vão analisar o gráfico e responder as questões abaixo, letra A e a letra B. 1739 foi um ano em que a produção de ouro foi maior, menor ou pior? O que vocês acham? Vocês vão olhar aqui no gráfico e vocês vão responder, tá? 1739 foi um ano em que a produção do ouro foi menor, maior ou pior? Aí vocês vão responder. Letra B. Em 1789, a cobrança de impostos pelo governo português representava quase, aí vocês vão colocar um quinto, a metade ou o dobro da quantidade de ouro produzida na colônia naquele ano, tá? Olhem o gráfico e respondam aqui as questões, a letra A e a letra B. 3. Que motivos levaram à formação de um grupo de conspiração contra o governo português, tá? Qual foi o motivo? Aí vocês podem escrever aqui do lado também. Que motivos levaram à formação de um grupo de conspiração contra o governo português? Qual foi esse motivo? Aí vocês vão colocar lá um exemplo. A cobrança de impostos altos, né? Verifiquem no texto outros motivos lá e coloquem
escrevam aqui do lado, certo? Que motivos levaram à formação de um grupo de conspiração contra o governo português? Aí vocês colocam lá a cobrança de impostos altos e etc. Verifica outros objetivos aqui, outros motivos e coloca aqui do lado. Podem escrever. Brincando de historiador. Em muitos livros e textos encontramos as palavras inconfidência e inconfidentes para se referir ao movimento ocorrido em 1789 em Minas Gerais e a seus participantes. Faça uma pesquisa sobre o significado desse termo e compare-o com o significado das palavras conjuração e conjurados. No caderno, escreva as diferenças que você encontrou, tá? Vocês vão fazer essa atividade no caderno de vocês. Coloque lá o cabeçalho, atividade de história. Aí vocês vão fazer isso aí que a questão está pedindo. Em muitos livros e textos encontramos as palavras inconfidência e inconfidentes para se referir ao movimento ocorrido em 1789 em Minas Gerais e a seus participantes. Faça uma pesquisa sobre o significado desse termo e compare-o com o significado das palavras conjuração e conjurados. No caderno, escreva as diferenças que você encontrou, tá bom? Aqui nós encerramos a nossa aula de história. Agora vocês vão lá para a parte de geografia, na página 160, certo? Vamos começar a geografia, então? 164, gente, desculpa, unidade 3, vida na zona rural, o campo, página 164 e 165. Vamos acompanhar a leitura. O campo. Como você já estudou, a zona rural é a parte do município que fica fora da zona urbana. A zona rural concentra propriedades como sítios, chácaras e fazendas, com plantações, criações de animais e etc. A água para o consumo muitas vezes é fornecida por poços abertos pelo morador em sua propriedade ou captada diretamente dos rios próximos às casas, plantações e criações. Na zona rural de muitos municípios, há também propriedades com água encanada, luz elétrica, tratores, máquinas agrícolas para arar o solo e fazer a colheita, tá bom? Página 164 e 165 na parte de geografia, tá bom? Página 164 e 165 na página 165. No Brasil, muitas pessoas do campo mudam para a cidade à procura de melhores condições de vida. Antes de 1950, a maioria da população brasileira residia nas zonas rurais. Observe o gráfico a seguir, tá? Nós temos um gráfico aqui que mostra a zona urbana e a zona rural, certo? No campo, as pessoas cultivam a terra com plantações de vegetais, frutas, cereais e legumes. Criam animais, principalmente bois, porcos, carneiros, cavalos e galinhas, tá bom? No campo, as pessoas cultivam a terra com plantações de vegetais, frutas e cereais e legumes, criam animais, principalmente bois, porcos, carneiros, cavalos e galinhas. Há também fazendas com grandes plantações ou criação de gado, com o objetivo de exportação. O que é exportação? Exportação, comércio com outros países, envio de produtos para outros países. Como a grande quantidade de estradas de terra na zona rural, utilizam-se muita carroça, caminhão, jipe e animais para transportar pessoas e mercadorias. Olha aí, ó, nessa imagem que tem no livro de vocês, carro de bois em estrada de terra, tá?
na Bahia, 2016, essa imagem. Condições de vida na zona rural, páginas 166 e 167. Na zona rural, as condições de vida ainda são bastante demarcadas por fatores naturais. As estações do ano, por exemplo, influenciam o trabalho nas plantações, pois determinam que alimentos plantar e em que época colhê-los. A duração do dia influencia a jornada de trabalho dos agricultores e criadores de gado, visto que é preciso acordar bem cedo para aproveitar a luz do dia, pois assim que anoitece, fica difícil plantar, colher ou cuidar dos animais. Na zona rural, também há muitas opções de lazer. Participar de festivais, quermesses, cavalgadas, comitivas, nadar em riachos e lagos, pescar, passear na praça e etc. A família da zona rural podem morar em sítios, chácaras ou fazendas. As crianças frequentam a escola, assim como as da cidade, e, quando necessário, deslocam-se para a zona urbana a fim de encontrar algum serviço que não seja ofertado na zona rural. Olha aí, eu coloquei na imagem, tá? As crianças indo para a escola. Elas frequentam a escola assim como vocês que moram na cidade, certo? Atividades, número 1. Analise o gráfico da página 165 e escreva V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Durante a década de 1950, a população rural era maior do que a população urbana? Aí vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso. Analisem lá o gráfico da página 165 para responder essas questões. Na letra B. Durante a década de 1970, a população urbana ultrapassou a população rural? É verdadeiro ou falso? Analise o gráfico. Desde a década de 1960, a população rural vem crescendo e a população urbana vem diminuindo. Verdadeiro ou falso? Verifiquem o gráfico para poder responder. Na página 167. Número 2. Desenhe 2 exemplos de opções de lazer da zona rural. Vocês vão desenhar 2 exemplos de opções de lazer da zona rural, tá? Aqui na página 166, condições de vida na zona rural. Tem um texto que vocês podem ler, que aqui tem dicas, tá? Para vocês desenharem aqui. Desenhe 2 exemplos de opções de lazer da zona rural, tá? Leiam o texto na página 166, que tem opções aqui para vocês, tá? Dicas. Pesquisando. Número 1. Pesquise canções brasileiras que retratam as condições de vida na zona rural, tá? Aqui vocês vão fazer no caderno de geografia, tá bom? Coloca lá atividade no caderno de geografia. Aí pesquise canções brasileiras que retratam as condições de vida na zona rural, certo? Vocês vão pesquisar, escrever no caderno de vocês. Depois que vocês pesquisarem, vocês vão grifar os trechos que retratam as condições de vida no campo, tá bom? Pesquisem uma canção, tá? Uma canção brasileira que retratam as condições de vida na zona rural. Escreva a letra de uma delas no caderno, sem se esquecer de anotar o título da canção e o nome do compositor e do intérprete. Por fim, grife os trechos que retratam as condições de vida no campo. Vocês vão pesquisar, vão escrever o título da canção, o nome do compositor e o nome do intérprete, tá bom? De quem tá cantando. Aí, depois que vocês fizerem isso, vocês vão grifar os trechos que retratam as condições de vida no campo, ok? Passa o marca-texto lá para ficar bem mais organizado. O trabalho na zona rural. Páginas 167, 168, 169 e 170. Na página 167. O trabalho na zona rural. O trabalhador do campo geralmente dedica-se às atividades ligadas à terra, o trato de pomares e hortas, a criação de animais,
a fabricação de tijolos, olaria, a pequenas indústrias e a outras atividades. Mesmo com muitos avanços tecnológicos, os trabalhadores do campo também utilizam instrumentos e ferramentas simples, como enxada, foice, machado ou arado puxado por animais, tá bom? Na página 168. Virem o livro lá na página 168. Nos locais em que há mais recursos, o trabalho dos lavradores ou agricultores é feito por máquinas modernas, como colheitadeiras, adubadoras e semeadeiras. Grande parte dos trabalhadores rurais no Brasil não possui terra para cultivar. Por isso, eles trabalham para outras pessoas, recebendo salários muito baixos, ou em terras arrendadas, pagando o arrendamento, espécie de aluguel delas. Outro problema é o desemprego. Diversos trabalhadores estão sendo substituídos por máquinas, que podem fazer o trabalho de vários homens ao mesmo tempo e com mais rapidez. Há também os trabalhadores que vendem suas pequenas propriedades, como sítios, para grandes fazendeiros que querem expandir seus negócios. Por esses motivos, o trabalhador rural tem deixado o campo e ido para a cidade. Essa saída do campo e ida para a cidade é chamada de êxodo rural. Dessa maneira, o número de moradores na zona rural e de trabalhadores rurais tem diminuído, né? A maioria desses trabalhadores estão sendo trocados por máquinas. Por isso que eles estão indo para a cidade atrás de emprego, né? Atrás de um trabalho. Aqueles que se dedicam ao cultivo da terra são chamados de lavradores ou agricultores. Os que cuidam dos animais são os peões, boiadeiros ou vaqueiros. Os vaqueiros ordenham o leite das vacas e das cabras. O fazendeiro é o dono da fazenda. Quando ele tem uma grande criação de gado, é chamado de pecuarista, tá bom? Aqui, ó, na primeira imagem no livro de vocês, colheita mecanizada de cana-de-açúcar, Planalto, São Paulo, 2016. Aqui na segunda imagem já é um trabalhador, né? Trabalhador irriga plantação de hortaliças em zona rural. Bom Jesus do Galho, Minas Gerais, tá bom? Na página 169, nós temos atividades aí. Número 1. Escreva V para verdadeiro e F para falso, de acordo com o texto. Vocês vão dar uma lida de novo no texto e vocês vão colocar V para verdadeiro e F para falso nessas atividades aí, tá bom? Número 2. Descubra o significado de cada frase desembaralhando as letras nos quadrinhos. Vocês vão descobrir o significado de cada frase, né, aqui, de acordo com as letrinhas que estão nos quadrinhos, tá? Vocês vão desembaralhar as letras dos quadrinhos aqui e descobrir o significado da frase. Aqui um exemplo. Letra A. Movimento de saída da população da zona rural, normalmente em direção às cidades. Como é que se chama esse movimento? Tá? Movimento de saída da população da zona rural, normalmente em direção às cidades. É o quê? Êxodo rural. Aí vocês vão colocar lá, êxodo rural, tá bom? É o movimento de saída da população da zona rural, normalmente em direção às grandes cidades, tá bom? Na letra B, pessoas que vivem na zona rural e trabalham no cultivo da terra e na criação de animais. Aí vocês vão colocar o que essa pessoa é, tá bom? Letra C. Uma das ferramentas mais utilizadas pelos lavradores para cultivar a terra. Letra D. Máquina para o cultivo da terra que tem substituído a mão de obra dos lavradores. Aí vocês vão colocar, leia o texto de novo, novamente, da página 168, que vocês vão descobrir as respostas, tá bom? Na página 170, aqui nós temos brincando de geógrafo. Observe o mapa e faça o que se pede. Vocês vão observar o mapa e responder as questões 1 e 2. Número 1.
O que os ícones utilizados no mapa representam? Aí vocês vão colocar aqui a resposta, tá? Observe o mapa e faça o que se pede. Vocês vão observar o mapa e responder as questões 1 e 2. Número 2. Cite 3 estados em que há o cultivo de manga, uva e café, tá bom? Vocês vão observar o mapa e responder essas questões aí, certo? Aqui é um vídeo para vocês assistirem em casa. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou colocar aqui no play, tá? Se vocês quiserem levantar para aprender a dancinha, podem levantar. Vou colocar aqui no play para vocês, tá bom? Campo ou cidade, de qual tu gostas mais? Ainda não sabes, atenção, não são iguais. Campo ou cidade, de qual tu gostas mais? Ainda não sabes, atenção, não são iguais. Nos meios rurais moram muitos animais. Há lagos e planaltos e montes muito altos. Nos meios rurais moram muitos animais. Há lagos e planaltos e montes muito altos. Campo ou cidade, de qual tu gostas mais? Ainda não sabes, atenção, não são iguais. Campo ou cidade, de qual tu gostas mais? Ainda não sabes, atenção, não são iguais. Na cidade grande mora muita gente, prédios e escritórios e muitos consultórios. Na cidade grande mora muita gente, prédios e escritórios e muitos consultórios. Cidade ou campo, onde vais morar? Espera um momento, vamos comparar. Casa de campo ou apartamento. Andar de trator ou de elevador. Alta montanha ou zona plana. Uma carroça ou caminhão. Cidade ou campo, onde vais morar? Espera um momento, vamos comparar. Verde plantação ou cinzento betão, celeiro ou cabeleireiro. Um agricultor ou senhor doutor, campo semeado ou supermercado. Campo ou cidade, urbano ou rural? Agora já sabes, afinal não é igual. Campo ou cidade, urbano ou rural? Agora já sabes, afinal não é igual. Acabaste de ouvir quais as diferenças? Podes decidir as tuas preferências. Acabaste de ouvir quais as diferenças? Já podes decidir as tuas preferências. Crianças, espero que vocês tenham gostado. Encerramos aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço.